Então, seja bem-vinda, amém? Sinta-se à vontade, seja guiado pelo Espírito, amém? Amém. E Deus é contigo. Amém. Vamos ficar de pé, gente. Aleluia. Você está bem? Aleluia. Você está animado no Senhor nessa noite? Amém. Amém. Aleluia. Então nós vamos orar, vamos engrandecer o Senhor, vamos agradecer a Ele por tudo que Ele vai fazer nessa noite. E nós vamos dar a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, porque Ele é digno de receber da nossa vida, do nosso coração recriado. Você pode dar a Ele nessa noite um perfeito louvor, amém? Então levanta as tuas mãos e agradece a Deus por tudo o que Ele planejou para a tua vida durante todos esses dias que nós estaremos juntos aqui. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, reconhecemos a tua bondade, reconhecemos a tua fidelidade, reconhecemos a tua presença, Senhor, em nossas vidas, nesse lugar, e a tua unção para nos ensinar toda a verdade a respeito de quem o Senhor é, de quem nós somos, do que nós temos e do que nós podemos em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, pelos olhos do nosso coração iluminados para conhecermos a verdade, que liberta, a verdade ao nosso respeito. Em nome de Jesus. Você pode dar amém aí do seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Ela vai acelerar e eu vou tentar desacelerar. Amém? Glória a Deus. Podem sentar. Eu quero começar essa noite, nós temos um grande desafio. Nous avons un grand défi ce soir. Ver essas 4 matérias do Rema. Nous avons un grand défi pendant ces 4 jeudis de voir ces 4 sujets, ces 4 cours du Rema. Em 6 quinta-feiras. En seulement 6 jeudis, pardon, c'est 6. Em 50 minutos. Pendant 50 minutes. Na verdade, En vérité, isso vai ser sobrenatural. ça va être Alléluia. E eu creio Je crois na unção de à Deus l'onction de Dieu. nos Il ensinando va nous enseigner. e com uma nuvem de glória Un nuage de gloire. nos Il carregando va nous amener do começo ao fim. du début à la E fin. você não vai ver o tempo Tu ne vas passar. pas voir le temps Você passer. crê nisso? Aleluia. Vamos ser envolvidos pela glória On de va Deus être enveloppé par la nesses gloire de Dieu. dias. Amém. Amém. Eu quero convidar você Je vais vous inviter a abrir a sua à Bíblia ouvrir la Bible em Gálatas. en Galates. Nós vamos começar On va commencer por esse texto dans ces textes. e vamos trazer alguns fundamentos hoje. On va apporter quelques fondations. Aleluia. Gálatas capítulo 1. Galates chapitre 1. Aleluia. Alléluia. Nós vamos ver a partir desse texto On va voir à partir de ces textes-là que todas as revelações que toutes les révélations a respeito das realidades da nova au criação, sujet des réalités de la nouvelle création, da autoridade do de crente, l'autorité du chrétien, da justiça de de la Deus, justice de Dieu, da nova de aliança, la nouvelle alliance, a maioria la majorité dessas revelações de ces révélations foram entregues a Paulo. ont été données, livrées à Paul. Paulo Paul, escreveu a maior il a parte écrit la plupart do Novo du Testamento. Nouveau Testament.
E no Novo Testamento Et dans le Nouveau Testament, é onde nós vamos encontrar, c'est où nous encontrons, nous trouvons, principalmente nas epístolas de Paulo, surtout dans les épîtres de Paul, a doutrina de Cristo. la doctrine des Christ. Aquilo que Jesus fez por nós. Ce que Jésus a fait pour nous. Amém, queridos? Amém. Todas essas coisas Toutes ces choses-là, nós vamos encontrar nous allons trouver nas epístolas. dans les épîtres. Fala assim, a Dis revelação avec moi la révélation da nova de la aliança nouvelle alliance. de quem eu sou Qui je suis, em Cristo Jesus, no que eu posso, no que eu tenho, está revelado nas epístolas. dans les épîtres. Amém? Amém. E nós vamos entender essas coisas. Eu quero começar Nous allons comprendre ces choses-là. Moi, je veux commencer no verso 10 dans le verset de 10 Gálatas 1. de Galates, chapitre 1. Aleluia. Eu vou ler em português, amém? E você, depois a Erika vai ler em francês. Je Diz lis en assim: portugais et après Erika va lire en français. porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Pode ler. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle des dieux? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsque plut à celui qui m'avait mis à part, juste un instant, attends au 14. Ok, jusqu'à les 14, donc je vais juste finir ici. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Amen. Então nós vemos aqui que Paulo, Donc on peut voir ici que Paul, ele recebeu il a reçu essas revelações ces révélations do próprio Deus. de Dieu. Fala assim, Paulo Dit Paul, não inventou il n'a pas inventé o que ele escreveu. ce qu'il a écrit. Ele Il a recebeu reçu revelação, révélation, iluminação illumination dessas de verdades. ces vérités. Agora eu pergunto para você, Maintenant, je vous pose la question. o que é que Paulo tinha nas mãos Qu'est-ce que Paul avait dans ses mains até ele ter essas revelações? jusqu'à qu'il a eu ces révélations-là? Você pode repetir comigo? Est-ce que tu peux répéter avec moi? Paulo tinha Paul avait as escrituras, les Écritures, o Antigo Testamento. l'Ancien Testament. Então toda a revelação Donc, toute la révélation que Paulo recebeu que Paul a reçue do Novo du Testamento, Nouveau Testament, ele encontrou il a trouvé no Velho dans Testamento. le Vieux Testament. Amém, queridos? Na verdade, o Novo Donc, en vérité, le Nouveau vai explicar va expliquer o Velho le Vieux Testamento. Testament. E o Velho Le Vieux Testamento Testament vai indicar va montrer o Novo le Testamento. Nouveau Testament. Amém? Amen. Agora eu quero que você veja comigo Maintenant, je veux que tu vois avec moi 2 de Pedro, 2 Pierre, capítulo 3. chapitre 3. Abra sua Bíblia lá. Ouvre tes livres. Aleluia! Você já está aprendendo alguma coisa? Amen. Amen. Est-ce que tu es déjà en train d'apprendre quelque chose? Glória a Deus. Gloire à Dieu. 2 de Pedro, capítulo 3. 2 Pierre 3.
Vamos ler a partir do verso 15. On va lire à partir du verset 15. Eu vou ler em português e Erika vai ler depois em francês, On va lire en amém? portugais, on va attendre pour le français. Amen. Verso 15 diz assim: Verset 15 dit: E tende por salvação a longanimidade de nosso Deus, ou do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amen. Donc le verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et les mal affermis tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, vous êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînent par légèrement des impes. Vous ne venez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amém. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção está no verso 15. Donc la première chose que je vais vous dire est dans le verset 15. Que Pedro ele vai dizer que Paulo, na verdade, ele começa dizendo Pierre, il commence à dire que nós devemos considerar que a nossa salvação, que nous devons prendre en considération que notre salut, ela vem por causa da longanimidade do Senhor. il vient grâce à la longanimité du Seigneur. Então aqui, Donc ici, nós já vemos de antemão on peut voir déjà que nós não fomos salvos que nous n'avons pas été sauvés e nem seremos salvos et nous ne serons pas sauvés pelas nossas obras. pour nos œuvres. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Gloire à Dieu. Amen. E aqui nesse texto, Ici, dans ce texte, Pedro ele vai reconhecer Pierre, il reconnaît que mesmo ele andando com que Jesus, même pendant qu'il marchait avec Jésus, mesmo tendo visto Jesus fazer tantas coisas, que même quand il a vu Jésus en train de faire plusieurs miracles, plusieurs choses, o que Paulo ensinava c'est que Paul enseignait nas suas dans epístolas, ses épîtres, e ele é enfático il disait ça tout le temps, ao dizer en dire que é em todas as epístolas. c'est dans toutes les épîtres. Diga assim, todas as epístolas. Toutes les épîtres. Diga comigo, todas as epístolas Toutes les épîtres vão dizer vont dire a respeito au sujet da minha nova criação, de ma nouvelle création, da justiça de Deus, da autoridade do crente e da nova aliança. de la nouvelle Aleluia! E Pedro Et reconhece Pierre, il reconnaît que essa sabedoria cette sagesse foi dada a Paulo. a été donnée à Paul. Aleluia! Não foi dada a Elle ele, n'a pas été donnée à Pierre, não foi dada a n'a pas Tiago, donnée à Tiago, não foi dada a João, n'a pas été donnée à Jean, foi dada a mais Paulo. a été donnée à Paul. E é por isso que ele Et c'est pour ça que lui vai escrever va écrire a maior la parte plus grande dessas de revelações. ces révélations. E é impossível C'est impossible
possible que a que igreja l'Église desconsidere ne prend pas en considération o que Deus revelou ce para que Paulo Dieu a révélé à em Paul todas as dans epístolas. toutes les épîtres. Muitas vezes Plusieurs fois, nós estamos vendo nous voyons a igreja focando l'Église en train de donner le focus no Antigo Testamento, dans l'Ancien Testament. não considerando Une Église qui ne considère pas a la revelação révélation que Jesus, que Jésus, o próprio le Jesus, propre Jésus lui-même, entregou a donné a Paulo. à Paul. Mas os apóstolos Et reconheceram les apôtres ont reconnu que essa sabedoria que veio de cette Deus. sagesse-là est venue de Dieu. Então, fala para a pessoa que está do seu Donc, dis à la lado. personne qui est à côté de toi, É sábio c'est sage, considerar considérer o que está ce qui est nas epístolas. Amém, querido? Aleluia! Agora tem uma coisa muito importante Maintenant, il y a une chose très importante que eu quero ressaltar com que você j'ai vu ponctuer avec toi no verso 16. dans le verset 16. Pedro fala Pierre dit que esses assuntos que ces sujets que Paulo trata nas epístolas dont Paul parle dans ses épîtres são difíceis de sont entender des sujets difficiles à comprendre para algumas pessoas, pour quelques personnes. porque as pessoas Parce que les gens que deturpam qui sont en train o que está escrito d'interpréter d'une mauvaise façon ce qui est écrit não conseguem receber ne reçoivent pas o que está ce escrito. qui est écrit. Só é difícil Je vais dire que c'est seulement difficile entender de comprendre o que está ce escrito qui est écrit quando você quer quand tu veux dar a sua interpretação ton interprétation para o que está de escrito. ce qui est écrit. Mas se você receber Si tu le reçois, o que está si escrito, tu reçois ce qui est écrit, não será difícil ça va pas être difficile entender de comprendre e crer croire naquilo que ele fez por dans ce você. qu'il a Aleluia! Você pode dar glória a Deus. Mas tem uma outra coisa Il y a une autre chose que eu quero chamar a sua atenção je aqui veux que tu também. portes ton attention aussi. Pedro diz Pierre a dit que essas pessoas ces gens-là que costumam distorcer, qui ont la tendance de mal comprendre, tentar trazer novo significado elles ont la tendance d'apporter un nouveau sens para o que foi pour dito. ce qui a été dit. Essas pessoas, Ces gens-là, elas não fazem isso elles ne font pas ça somente no Novo Testamento. seulement dans le Nouveau Testament. Elas fazem isso Elles font ça aussi no Antigo dans l'Ancien Testamento Testament. também. Aussi. Vocês estão entendendo, Vous amadas? êtes en train de comprendre. Agora presta atenção. Mais fais attention ici. Pedro diz assim, Pierre, il a dit ici, no verso dans le 16, verset 16. as pessoas que são ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para própria destruição deles. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles... 16? Isso, finalzinho só. Ah, ok, la fin. Ok, la fin du verset 16 dit, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, Pedro faz duas coisas pour leur propre ruine. poderosas aqui. Pierre, il fait deux choses qui sont très puissantes ici. A primeira coisa que ele La faz première chose qu'il fait é colocar est de mettre o mesmo peso le même poids da escritura de l'écriture do Antigo de Testamento l'Ancien Testament no Novo dans Testamento. le Nouveau Testament. Porque ele chama Parce qu'il de appelle escritura, les écritures de palavra des inspirada, paroles inspirées do mesmo de la jeito même que façon consideramos que nous que o Antigo considérons Testamento que l'Ancien Testament foi inspirado por a Deus, été inspiré par Dieu. que os profetas Que falam les prophètes ont dit foi inspirado por ont Deus été aussi inspirés par e Dieu. são chamados de escrituras. Ils sont aussi appelés d'écriture. Pedro também diz Pierre, il dit aussi que aquilo que Paulo escreveu que Paul a écrit foi tão inspirado est aussi inspiré quanto que os profetas que escreveram. ce que les prophètes ont écrit. Aleluia, queridos! E tem mais. Il y a encore, bien aimé. A segunda coisa que La ele deuxième diz chose qu'il dit, é que se você c'est distorcer que si toi tu
je vais juste chercher les bons mots, que tu tordes le sens. O que Deus Ce falou que Dieu a fait. como Ce que Dieu a dit revelação, comme révélation, você vai trazer tu vas apporter destruição des ruines para a sua própria pour ta vida. propre vie. Amém. Amen. Amém. Hello? Alô? Tem alguém aqui? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eu sei que vocês têm que ouvir tudo dobrado, né? Eu sei que E vous vocês devez écouter estão tudo entendendo de ao primeira tudo que eu tô falando. É, Só estou entendendo duas vezes, né? Vous êtes tentés, les Brésiliens sont tentés. Mas amém. Nós precisamos considerar os nossos irmãos quebecois. On doit considérer aussi les frères francophones. E essa palavra precisa chegar até Et eles. ces paroles-là doivent E é por isso que nós estamos aqui. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amém. Quem está em Cristo Qui est aqui? en Christ ici? Eu. Você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor Tu as já? accepté Jésus comme ton Seigneur. Então no dia que você fez isso, Donc quand tu as fait, le jour où tu as fait ça, exatamente no momento que você fez isso, exactement au moment où tu lui as accepté, você entrou em unidade com Jesus. tu Aleluia. as entré en alliance en Jésus. Isso significa Ça veut dire estar em Cristo, être en Christ, se tornar com Ele. devenir un avec lui. E nessa À hora, ces moments-là, para que isso fosse possível, pour que ça c'était possible, Ele teve que remover il a enlevé de você de toi aquilo que separava você dele. ce qui te séparait de lui. Nós sabemos que o Nous pecado, savons que le péché ele fez separação fait séparation entre Deus e o homem. entre Dieu et l'homme. Então, para eu estar em Cristo, Donc pour que je puisse être en Christ, o pecado não poderia estar mais em le mim. péché, Amém. Vocês estão entendendo isso? Então você pode dar um glória a Deus de vez em quando. Aleluia! Você entrou em unidade com Tu Cristo. es entré en alliance avec Christ. E nesse exato Et dans momento, cet exact moment-là, você foi feito tu as été fait uma nova une criatura. nouvelle créature. Amém. Aleluia. É interessante C'est très intéressant que esse versículo ele diz que ce verset-là, il dit que aquele que está em que Cristo ce qui est en Christ é est uma nova une criatura. nouvelle créature. Você não Tu será ne vas pas être uma nova une nouvelle criatura créature. Amém. quando você morrer. Quand tu vas mourir. Amém. Às vezes nós pensamos Des fois, on pense que nós só seremos santos, qu'on sera saint, nós sanctifié. só seremos Nous justos serons seulement justes no dia que a gente chegar lá. quand on va arriver au ciel. Até eu chegar lá, Lorsque j'arrive là-bas, eu ainda não sou je ne justo. serai pas juste. Mas deixa eu te Et dizer, je vais te dire, isso não é ce n'est verdade. pas une vérité, ça. A Bíblia La diz, Bible dit, Jesus revelou Jésus a révélé para Paulo à Paul que agora, que maintenant, em Cristo, en Christ, hoje, aujourd'hui, você já é uma nova criatura. Aleluia! Isso é maravilhoso, C'est merveilleux. porque nós temos que Et entender nous devons comprendre que as coisas com que Deus, les choses en Dieu elas funcionam fonctionnent pela fé. par la foi. Amém. Você pode Tu hoje peux aujourd'hui não se sentir, ne pas Uma nova ressentir criatura. une nouvelle créature. você pode olhar para Tu você peux regarder. e dizer, não pode. Non, non, ça peut pas. Parece que eu sou o mesmo. J'ai l'impression que je continue le Mas même. Deus disse Mais Dieu a dit que no dia que você que entrou la journée où tu as entré em unidade com Jesus, en alliance avec lui, você se tornou novo. tu es devenu. Eu vou dizer de novo, você se tornou novo. devenu une nouvelle créature. E nós vamos entender Et on va comprendre que essa nova que cette criatura, nouvelle créature, ela foi elle feita a été faite segundo Deus, selon Dieu, exatamente à la ressemblance de Dieu, exactement como a primeira. comme la Diga première. assim comigo, a segunda La deuxième criação création foi feita a été faite segundo Deus, selon Dieu, comme Dieu, como a primeira. comme la première. Aleluia. Eu posso provar isso pra você na palavra?
palavra? Amém. Depois nós vamos falar mais sobre a nova natureza. Apenas eu estou começando hoje. Amém? On va parler encore après sur la nouvelle nature. On va juste commencer aujourd'hui. Nós vamos entender o que é essa nova natureza ou essa nova criação. Você vai saber que você herdou a natureza de Deus novamente. On va comprendre comment ça fonctionne cette nouvelle nature. Tu vas comprendre que tu as hérité de Dieu sa nature. Eita glória. A fé está sendo dobrada para você. La foi est en double. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Parce que la foi est E vocês estão ouvindo duas vezes a mesma coisa. deux fois la même chose. Aleluia! Efésios En capítulo Éphésiens, 4. chapitre 4. Vamos lá. Aleluia. Porção dobrada. Amém. Efésios capítulo 4. Éphésiens, chapitre 4. Nós vamos ler a partir do versículo 17 Nous allons lire à partir du verset 17 até o versículo 24. jusqu'à le verset Eu vou 24. ler em português primeiro. Je vais lire en portugais. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração, os quais, tendo tornados insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Le 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez compris Christ. Si Dieu vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller au égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Aleluia. No versículo Dans 17, le verset 17, nós aqui já encontramos uma realidade ao nosso respeito. on trouve une réalité à notre sujet. Nós não somos mais como os gentios. Nous ne sommes plus comme les païens. Gentio Les païens significa signifie aquele celui que não tem qui n'a pas aliança com Deus, une alliance avec Dieu, que não está qui n'est pas unido a Cristo. en union avec Christ. Esse é o gentio. C'est le païen. E nós não andamos mais Et nous ne marchons segundo plus a vaidade selon les vanités dos nossos próprios de nos pensamentos. pensées. Nós aceitamos os pensamentos de Deus Nous acceptons les pensées de Dieu ao nosso respeito, amém? à nos sujets. Amen. E nesse Et versículo, dans ces versets, Paulo vai dizer Paul il va dire que existe uma verdade em qu'il Jesus. existe une vérité en Jésus. E nós precisamos ser instruídos Nous avons besoin d'apprendre a respeito do que é a verdade em au Jesus. sujet de qu'est-ce que c'est la vérité en E Jésus. ele vai falar Et lui, il va dire de um novo homem d'un nouveau homme que foi qui criado a été créé segundo Deus,
comme Dieu. em justiça e retidão, En justice et je sais pas si je peux dire, en justice et avec une vie droite procedente da verdade. qui vient de la vérité. Então diga assim comigo, eu já fui criado, Donc, répétez avec moi, j'ai été créé, eu já fui criado j'ai été créé em justiça e retidão que procede da verdade. dans un ça signifie justice, droiture. J'ai été créé en justice et en droiture, quoi qu'au final de la phrase, Procedentes da qui verdade. vient de la vérité. Então, na verdade, querido, a Bíblia, as epístolas Donc en vérité, les épîtres, estão cheias dessas elles expressões. sont pleines de ces expressions-là. Velho homem Du vieux homme e novo et, homem. et du nouveau homme. Eu vou dizer de novo, velho homem Vieux homme e novo et homem. nouveau homme. Nós precisamos entender, Nous avons besoin de comprendre, renovar de renouveler o espírito do nosso l'esprit entendimento de notre pensée. de que nós somos De que nous sommes novo un homem, nouveau homme. uma nova Une nouvelle raça Aleluia. em Cristo Jesus. Christ Jésus. Diga assim comigo, eu sou Répétez avec moi, je suis Je suis uma nova raça nouvelle race em Cristo Jesus. Christ Jésus. Na verdade, queridos, quando a Bíblia diz que nós somos En vérité, bien aimé, quand la Bible dit que nous sommes uma nova une criatura, nouvelle créature, ele está elle dizendo dit que você e eu que toi et moi, passamos a existir nous sommes em Cristo maintenant en Christ de uma maneira d'une nouvelle façon que nós não existíamos antes. qu'on n'existait pas avant. Você entendeu isso? Eu vou dizer para você de uma outra forma. Je vais vous dire d'une autre façon. A raça La race cristão des chrétiens não existia. n'existait pas O avant. Antigo Testamento, L'Ancien Testament, vamos encontrar on va trouver judeus des juifs que tinham aliança com qui Deus, avaient une alliance avec Dieu. gentios On avait des païens que não tinham aliança qui com n'avaient Deus, pas une alliance avec Dieu. mas os dois Mais les deux não eram nova criatura. n'étaient pas de nouvelles créatures. Nós vamos ver On va trouver pela palavra dans la parole que todos os homens que tous les hommes que nós admiramos, qui on admire, queremos conhecer quando chegar no on veut céu. connaître quand on va arriver au ciel. Quem quer conhecer Abraão aqui? Connaître Abraham. Quem quer conhecer Adão? Qui veut connaître Adam? Ele vai estar lá. Il va être là. Eva também. Et aussi. Amém. Se eles não tiverem, nós não estaríamos também. S'ils ne sont pas au ciel, nous ne va pas être au ciel non plus. Isso. Mas olha só. Mais regarde avec Entenda moi. algo. Comprends une chose. No Antigo Dans Testamento, l'Ancien Testament, o novo nascimento la nouvelle naissance não estava disponível n'était pas disponible. porque só foi possível Parce que ça a été possible em Cristo. en Christ. Amém. En Christ. Amém. Veja comigo, Regarde avec moi no capítulo 3, dans le chapitre 3, aliás, no capítulo 2, dans le perdão, chapitre 2 de Efésios. d'Éphésiens. Dá uma olhadinha comigo no versículo Regarde avec moi le verset 14 du chapitre 2. e 15. 14 et 15. Versículo 14 diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéant par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix.
Então veja o que está escrito. Jesus criou em si mesmo Donc regarde ce qui est écrit. Jésus a créé en lui-même novo homem. un nouveau homme. Então diga assim comigo, Jesus Jésus criou a créé em si mesmo en lui-même novo homem. un homme nouveau. Na verdade, esse novo En homem vérité, cet homme nouveau, é uma nova il realidade est une nouvelle réalité que nós vivemos que nous vécons a partir de Cristo. à partir de Christ. Vocês entenderam isso? Avez-vous compris ça? Mas até nós compreendermos Mais jusqu'à ce qu'on comprenne como Jesus fez isso comment Jésus a fait ça, e como tudo isso foi possível, comment tout ça a été possible, nos criar novamente, de nous recréer, fazer da nossa vida de faire de nous novo homem de novo, un nouveau homme encore une fois, reconciliado com Deus, en alliance avec que Dieu, tem a paz de qui a la Deus paix de Dieu, e a paz com Deus. il a paix avec Dieu. Nós vamos compreender um pouquinho On va comprendre un peu como tudo isso começou. comme tout ça a Vocês querem commencé. conhecer a origem de todas as coisas? Est-ce que vous voulez connaître l'origine de toutes les choses? Você quer conhecer o poder da segunda criação? Vous voulez connaître la puissance de la nouvelle Então, création? vamos conhecer o poder da primeira criação? Donc on va commencer pour comprendre la puissance A de primeira criação. de la première création. A primeira criação, La première création ela foi feita a été faite segundo Deus. selon Dieu. E a segunda Et la deuxième, tem os moldes da primeira. elle a les mêmes moldes que la première. E ainda foi Elle aperfeiçoada. a été aprimorée encore. Nós somos Nous sommes como Adão, comme Adam, mas muito melhor que mais Adão. nous sommes encore meilleurs. Amém! Diga assim, eu sou como Adão antes do pecado e melhor que Adão. Je suis encore meilleur que lui. Você vai entender isso porque você está em Cristo Jesus. Amém? E você vai compreender essa revelação. Tu vas comprendre ça parce que tu es en Christ. Eu sei que é desafio Je sais que c'est un défi ouvir as duas línguas d'écouter les deux langues e com barulho de crianças. et avec les enfants qui parlent. É desafio para mim também. C'est un défi pour moi. Então fica conectado Donc reste connecté. e me ajuda Aide-moi. sugando da unção. Et source l'onction Ficando de Dieu. totalmente conectado Reste connecté com o Espírito Santo. avec l'Esprit. Eu costumo dizer J'ai l'habitude de dire que Deus não dá comida que Dieu il ne donne pas la nourriture para quem não tem pour fome. ceux qui n'ont pas de faim. É horrível comer C'est pas bon de quando já manger estamos cheios. quand on a le ventre plein. Mas eu sei que vocês são Mais famintos. je sais que vous avez E é por isso que está fluindo. Amém? C'est pour ça que ça flue, ça E vai continue. continuar Va fluindo. continuer. Mas fica conectado. Mais reste connecté. Nós vamos entender a Nous realidade da allons nova criação. comprendre la réalité de la nouvelle création. Mas eu quero que antes a gente vá para Mais Gênesis pour commencer, nous allons à Genèse e vamos compreender et on va comprendre que a vontade de Deus que la volonté de Dieu para as nossas vidas pour nos vies está revelada est révélée nesses primeiros dans capítulos. les premiers chapitres. Amém? Amen. Você crê nisso? Toi, tu as Você ça. crê que o que está escrito foi inspirado Toi, por tu sais Deus que ce qui est écrit est inspiré par Dieu. para ser escrito? Pour être écrit, Então, na verdade, nós precisamos receber donc on a besoin de recevoir o que nós lemos ce qu'on lit. como Deus. Comme Dieu Falando en conosco. train de nous parler. Amém, queridos? Amém. Vocês ainda estão aqui? Est-ce que vous êtes ici encore? Glória a Deus. Alléluia, gloire à Dieu. Vamos lá para Gênesis capítulo 1. On va lire Genèse chapitre 1. Diz assim no verso 1. Dit le verset 1. No princípio criou Deus Au commencement, Dieu créa les... Pardon. Au commencement, Dieu créa os céus e a terra. les cieux et la terre. Quem criou os céus e a Qui a terra, gente? créé les cieux et la terre? Deus criou os céus e a terra. A Dieu créé le Sim ciel ou et la não? terre? La Oui. terre, oui ou non? Ele já era Deus quando ele criou. Il était déjà Dieu quand il a créé. Você acha que Deus precisava criar alguma coisa para ser Deus? Pensez-vous que Dieu il avait besoin de créer quelque chose pour être Dieu, pour devenir Dieu? Não. Quando ele criou todas as Quand coisas, il a créé toutes les choses, ele criou il a créé porque ele já era Deus parce qu'il était déjà e não para ser Et Deus. non pour être Dieu, pour devenir Dieu. E isso quer dizer Ça veut dire que ele sendo Deus, qu'il est en train d'être Dieu. ele não precisava de
nada. n'avait pas besoin, il avait besoin de rien. Você consegue compreender Est-ce que tu es capable de que comprendre quando Deus criou que quand Dieu a créé os céus e a les terra, cieux et la terre, Ele criou tudo isso il a créé tout ça, não para Ele, pas pour lui, Ele já era Deus. il était déjà Dieu. Ele já era tudo. Il était déjà tout. Ele não precisava criar Il nada avait besoin de créer para rien ser Deus. pour être Dieu. Mas Ele criou Il a os créé céus e a les terra cieux et la terre. por minha causa Aleluia. e por sua causa. Você pode dar um glória a Deus? Nosso Pai é muito bom. Notre Père est très bon. Na verdade, En vérité, quando Deus estava criando quand Dieu était en train de créer todas as coisas, toutes les choses, Ele estava il pensando était en train de penser em mim e em você. en toi et en moi. Diga assim, quando Deus Dis avec moi, quand Dieu estava criando était en train de créer todas as toutes coisas, les choses, Ele estava il pensando pensait em mim. en moi. Amo-a. Tem gente que não sabe se repete em francês ou em português, mas repita, né? Aleluia. Porque isso é uma técnica para você absorver melhor o que você está ouvindo. Les gens ne savent pas si elle répète en portugais ou en français, mais peu importe, répéter, parce que c'est une technique d'apprendre ce que tu es en train d'écouter. Amém. Quando você vai ter um filho, Quand tu vas avoir un enfant, qual é a primeira coisa que você faz quelle est la première chose que tu para fais receber esse filho? pour recevoir cet enfant? Você espera o filho chegar Tu attends l'enfant arriver para preparar o enxoval dele? pour préparer toutes ces choses à la maison, ses vêtements et tout ça. Ou você primeiro prepara o enxoval Tu prépares d'abord toutes les choses dont l'enfant a besoin avant de naître. do melhor que você pode Le mieux que tu peux. para quando seu filho chegar, Quand ton fils arrive, quand ton enfant arrive, tudo já está tout pronto. soit prêt. Amém. Aleluia! Amen. Eu quero te Je dizer veux te dire que a terra que la terre, é o teu enxoval. c'est Diga assim comigo, a terra la terre, é o meu la enxoval. préparation. Aleluia! É, o enxoval é a preparação para minha chegada, né? Amém! Aleluia! E olha que coisa linda! Alléluia. Regarde comme c'est beau ça. Je vais découvrir le mot exact. Ok. C'est l'ensemble des choses dont les mères préparent avant la naissance du nouveau-né. Oui. C'est sûr qu'il y a un moment où on va découvrir ça. Amen. Ok. Então Deus, quando Ele criou todas as coisas, Dieu, quand il a créé toutes les choses, Ele estava preparando il était en train de préparer a chegada do homem. l'arrivée de l'homme. Isso é algo que nós precisamos Ça, renovar. c'est une chose qu'on a besoin de O nosso renouveler entendimento. nos pensées. Nós não somos Nous ne sommes pas escravos das coisas. esclaves des choses. Nós fomos feitos Nous sommes créés para sermos senhores. pour être les seigneurs, Das pour coisas. dominer les choses. É por isso que o próprio C'est Deus pour ça que Dieu lui-même, vai dizer il va dire, que tudo que Ele criou, tout ce qu'il a créé, Ele il colocou a mis, debaixo dos nossos pés. il a mis en dessous de nos pieds. Você vai ver Tu vas voir que Deus disse que Dieu a dit, que tudo que Ele criou tout ce qu'il a créé, era para que o homem il a créé pour l'homme, tivesse o que dominar. que l'homme ait quoi dominer. Não para ele dominar, Pas pour que les choses mas dominent para l'homme. nós exercermos o domínio. Dieu n'a pas créé pour que lui, il domine. Non, mais nous, il voulait que nous dominions sur les choses. Está completamente fora C'est termine après. da vontade de Deus La volonté de Dieu n'est pas, pensarmos Dieu ne veut pas la pensée, pode terminar. que nós precisamos das coisas Dieu ne veut pas que nous pensions que nous avons besoin des choses para sermos alguma coisa. pour être quelque chose, pour être quoi que ce soit. Na verdade, En vérité, você não precisa das coisas tu n'as pas besoin des choses para mostrar o seu pour valor. montrer ta valeur. Entenda algo. Comprendre une chose, É o inverso. c'est l'inverse. As coisas Les choses foram feitas por ont sua causa. été faites pour toi. Aleluia! Você está entendendo Est-ce que isso? vous
vas tenter de comprendre. É por isso que Paulo vai dizer: C'est pour ça que Paul il va dire, tudo é vosso. tout est à vous. Nós somos de Cristo Nous sommes des e Christ. Cristo de Deus. Christ est des dieux. Então tudo Tout, o que foi criado tout ce qui a été créé foi para o nosso a benefício, été créé pour, foi para a nossa alegria, pour notre para o joie, nosso regozijo, pour notre joie, para a nossa felicidade. pour être heureux. Nous sommes heureux. Deus não On precisava n'avait pas besoin da terra, de la terre, mas Ele criou a mais il terra a créé la terre para que nós pudéssemos nos deleitar pour que nous puissions profiter em tudo que Ele de criou. tout ce qu'il a créé. Amém? Diga assim: o meu valor Ma valeur não está no que eu n'est tenho. pas dans les choses que j'ai. O meu valor está em ter sido feito En devenir filho de Deus, fils de Dieu, a imagem de Deus image de Dieu, e o alvo do amor de Deus. il est but la cible de l'amour de Dieu. Na verdade, você é o melhor da criação. En vérité, Dieu est le meilleur de la création. E é por isso Et c'est pour cela que você ficou por último. que tu as... Você está entendendo? C'est pour ça que tu as été créé en dernier. Est-ce que tu comprends? Aleluia! Você ficou por Tu último. as été créé en dernier. Porque tudo é para você. Et toutes les choses qu'il a fait avant, c'était pour toi. E a boa notícia Il a la bonne nouvelle do Evangelho de l'évangile. é que Deus não mudou de Que ideia. Dieu n'a pas changé d'idée. Ele continua Continue. desejando Il désire. que você se veja. Você sabia que isso não é verdade? Mais ça, c'est pas une vérité, ça. Eu vou te mostrar isso no Evangelho rapidinho. Você quer ver que Adão era filho de Je Deus? vais te montrer Talvez qu'Adam, você já tenha lido isso muitas vezes. je vais te montrer qu'Adam, il était un fils de Dieu. Peut-être que tu as déjà lu plusieurs fois ça. Mas eu não sei você. Mais je ne sais pas toi. Mas no dia que eu vi Mais le jour où j'ai vu ça, essa genealogia, la généalogie, eu me alegrei demais. j'étais contente. Porque Parce verdadeiramente qu'en vérité, eu criei j'ai cru que o plano de Deus para minha vida que le plan, sempre foi le plan de Dieu pour ma vie a toujours été que eu fosse filho. que j'étais un enfant, j'étais son enfant. Ele não vê você diferente Il ne disso. te voit pas d'une façon différente. Está lá em Lucas capítulo 3. C'est écrit en Luc, versículo chapitre 38. 3, verset 38. Les prophètes, Que existe tradução. parce qu'il existe des E traductions, traga um caderno profite qu'il existe cette traduction Com il y a pas un caneta. cahier avec un stylo para que você possa registrar todas essas pour prendre coisas. note de toutes ces choses-là. E eu garanto para você Je peux te garantir que quando você relê essas que quand coisas, quand tu vas revoir ces choses-là, o Espírito Santo vai le ministrar de Saint-Esprit novo va te ministrer encore essas verdades no teu ces coração. vérités là dans ton Amém? cœur. Valoriza cada palavra Il faut valoriser chaque mot que Deus está liberando que nesse Dieu est en lugar. train de libérer dans ces Porque isso pode salvar a sua parce que vida. ça peut Alléluia. sauver ta vie. Amém? Você vai precisar dessas verdades. Tu vas avoir besoin de ces vérités-là. Amém. Alléluia. Lucas capítulo 3, verso 38, diz assim: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Le chapitre, Luc, chapitre 3, verset 38 dit fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, virgule, fils de Dieu. Aleluia! Então, queridos, se o primeiro homem Donc, c'est le premier homme. foi feito filho de A Deus, été fait fils de Dieu, enfant de Dieu. a sua descendência Toute sa descendance também. est glória. fils de Dieu. Amém! Amém. Nós vamos entender Nous allons comprendre o que aconteceu no meio desse ce qui est caminho. arrivé pendant le chemin. E é por isso que um segundo Adão, C'est pour ça qu'un deuxième e Adam, graças a Deus o último, grâce à Dieu, le dernier, você ouviu o que eu disse, segundo Adão, avez-vous écouté ce que j'ai dit, le deuxième Adam? e graças a Deus o último, Grâce à Dieu, le Alléluia. dernier, Jesus Cristo, Jésus-Christ, ele veio trazer de novo il est venu nous apporter encore une fois a natureza de la filhos nature d'enfant que nós havíamos nous perdido avions et que nous avons perdu lá atrás. avant, au début des choses. Amém. Amen. Volta para lá, para Gênesis no capítulo 1. Genèse 1. Eu quero explicar rapidamente, eu sei que eu não tenho mais tempo, porque nós já estamos a 1 hora.
Vocês acreditam nisso? Non, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, mais finalement, Nós já estamos há 1 hora. ça fait 1 heure que nous sommes E eu là. sei que o fato da tradução tomar mais tempo, a gente acaba falando um pouco menos Je do que sais gostaria. qu'à cause de la traduction, on perd beaucoup de temps, mais on va reprendre ça une autre fois. Amém. Mas amém, o Senhor está no Amen. Mais controle. le Seigneur est dans les contrôles. Amen. Eu vou finalizar com algumas coisas rapidamente. Vocês ainda podem me aguentar mais um pouquinho? Amém. Je vais Amém? finaliser avec Amen. quelques petites choses. Est-ce que vous êtes capable d'attendre un petit peu? Amen. Amém. Veja comigo lá no capítulo 1, Chapitre 1 de Genèse, versículo 26. verset 26, Diz assim: dit: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout l'animal qui se meurt sur la terre. Amen. Se você observar os versículos anteriores, Si tu observes, si tu lis les versets antérieurs, você vai ver que tudo que Deus criou, tu vas voir que tout ce que Dieu a créé, Ele criou pela il a palavra. créé par sa parole. Deus disse: Dieu a dit, haja luz Dieu a dit, la lumière soit, e houve luz. et la lumière est apparue. Deus disse: haja Dieu firmamento a dit, le firmament soit, e águas sobre o firmamento et les eaux sur le firmament, e águas abaixo do et firmamento. les eaux aussi en dessous. E assim se fez. Et comme ça a été fait. Os animais, Les animaux, foi Deus que disse Dieu a dit, para a água produzir pour l'eau produire, ou para a terra produzir. pour la terre produire. Você pode ler depois. Tu peux lire après. Nós não temos tempo para ver todos os On versículos. n'a pas le temps de lire tous les versets. Mas você vai ver que quando Deus vai falar com a terra, Mais tu vas voir que quand Dieu, il va parler avec la terre vai produzir também esses la animais. terre, elle commence à produire ces E animaux. qual é o habitat natural dos animais que vivem na terra? Et c'est quelle l'habitation naturelle des animaux qui habitent ici? A La terra. terre. Os animais que foram criados para estar na terra, eles foram feitos da terra. Les animaux qui ont été créés pour être sur la terre, ils ont été créés aussi sur la terre. E esse é o lugar que eles vão viver. Et c'est sur la terre la place où ils vont vivre. Deus falou com a água Dieu a parlé avec les e eaux. disse: produza peixes. Il a dit produis des E poissons. você vai ver Et tu peux voir que se você tirar o peixe da água, si tu enlèves les poissons dans l'eau, ele vai il morrer. va mourir. Porque o habitat natural do Parce que peixe l'habitat naturel du poisson, é a água. c'est l'eau, c'est dans l'eau. Quando Deus foi criar o homem, Quand Dieu il a créé l'homme, quand Et- Dieu était pour créer l'homme, ele não falou com a terra nem com o mar. il n'a pas rien dit pour la terre ni pour à la mer. Na verdade, ele falou com ele mesmo. Mais en vérité, il a dit avec lui-même. E você vê que ele vai falar, na verdade, vai se revelar como um Deus trino aqui. Et tu vas voir que dans cette portion-là, il va se révéler comme, il va révéler sa trinité. Quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Quand il dit, faisons l'homme à notre image. Deus está falando aqui, Dieu est en train de parler ici. o Pai Le Père, com o Filho, avec le Fils E o Espírito et Santo. le Saint-Esprit. a Trindade.
la Trinité participou a participé da primeira à la criação. première création. E eu vou te Je mostrar vais te montrer, que, não hoje, pas aujourd'hui, na próxima quinta, le prochain jeudi, le jeudi prochain, que a Trindade que la Trinité, também estava totalmente envolvida elle était aussi dans cet environnement-là. na nova criação, Elle était aussi na dans regeneração. la Trinité. Elle n'était pas seulement dans la première création, mais elle était aussi ensemble dans la nouvelle création de l'homme. Mas o que eu quero chamar a sua atenção rapidamente aqui Mais ce que je veux je veux que tu portes l'attention, é que todas as vezes que Deus teve que criar algo a partir do nada, c'est qu'à chaque fois que Dieu a créé quelque chose à partir de rien, Ele teve que usar a criatividade. il a utilisé sa créativité. Ele teve que criar espécies Il a créé des espèces, de animais, des animaux, de des plantas. plantes, Tudo isso tout ça. Deus teve que criar, Dieu a créé. porque não tinha uma forma Parce que n'existait rien avant, il n'y avait pas de forme avant. antes dessas coisas. Avant les choses, il n'y avait rien. Mas quando Deus Mais quand Dieu, foi criar o il homem, était pour créer, Ele disse: façamos o il homem a dit, faisons l'homme à nossa à imagem notre image. e à nossa semelhança. ressemblance. Então já existia uma forma. Donc il y avait déjà, il existait déjà une forme. E a forma La forme. era Ele mesmo, Deus. Dieu Aleluia. lui-même. Essa palavra imagem Ces mots image quer dizer veut dire que nós fomos criados que nous sommes créés o mais le parecidos plus semblables com Deus avec Dieu. do que poderíamos. Nous sommes créés le plus semblables à Dieu. Na verdade, En vérité, Deus criou um ser Dieu a créé un être mais próximo dele mesmo le plus proche, le plus quanto ele semblable à lui-même, le plus qu'il a pu créer. Amém. 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 Alléluia. Nós fomos feitos uma cópia de Deus. Nous sommes une copie de Dieu. Essa palavra imagem é tselem, Le mot No image, c'est le mot tselem en hébraïque, que significa exatamente qui signifie exactement uma cópia, une copie, uma réplica, une réplique, uma une reprodução reproduction visual, visuelle, como por espelho. comme par exemple en miroir. E o mais lindo dessa palavra Le plus beau de cette parole, é que ela também significa le plus beau qu'il y a dans ces mots, c'est qu'elle signifie aussi, traços de família. des traces de famille. Isso é muito lindo, C'est très beau ça. porque queridos, é tão real Parce que bien aimé, c'est très réel. que nós somos filhos de Nous Deus. sommes des enfants de Dieu. Assim como um homem consegue ver no seu filho De la même façon qu'un homme est capable de voir dans son enfant, e identificar os seus traços, identifier ses traits en lui, identificar suas características, identifier ses caractéristiques, sejam físicas, soit physiques, sejam emocionais. soit émotionnelles. Deus nos criou Dieu nous a créés com os seus traços, avec ses Aleluia. traits, ao ponto dele olhar para au nós point de nous e regarder. ele se ver em nós. Il se voyait en nous. Esse sempre foi o plano de Deus. Aleluia. Toujours le plan de Dieu. E diga comigo, ele não Dis mudou. avec moi, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Porque na verdade, Parce qu'en vérité, na nova aliança, dans la nouvelle alliance, nós vemos nous pouvons voir, Paulo dizendo em Efésios Paul il dit en Éphésiens, que nós somos que nous sommes feitura dele. Nous sommes feituras? É obra-prima. Nous sommes des œuvres primes de lui. É feitura dele, obra-prima dele, não é? Criados em Cristo Jesus para boas obras. La Bible dit, en Éphèse, non, Paul a dit que nous avons été créés comme des œuvres primes de Dieu, Chef d'œuvre. Chef pardon, d'œuvre. comme des chefs d'œuvre de lui, pardon, oui, que nous avons été créés comme des chefs d'œuvre de Dieu en Christ. Amen. Então veja que, na verdade, nós, de novo, fomos feitos à imagem de En Deus. vérité, encore une fois, nous avons été faits à l'image de Dieu. Em Cristo En Jesus, Christ, Amém. nós vamos
compreender Nous allons comprendre nas próximas quintas dans les prochains jeudis à venir como Deus desenrolou essa história comment Dieu a déroulé cette histoire-là ao ponto de conseguir au point d'être capable, nos fazer a sua própria imagem novamente. au point d'être capable de nous faire encore une fois son image. A primeira vez, La première fois, ele teve uma forma, il avait une forme. ele mesmo. C'était lui-même. Na segunda Et vez, à la deuxième fois, ele também teve uma il forma. avait aussi une forme. E essa forma Cette forme, é o seu filho Jesus Cristo, Jésus-Christ, que é a imagem qui est à l'image exata exacte do seu ser. de son être. Jesus Jésus é exatamente est exactement como o Pai. comme le E Père. porque eu fui Et feita parce que j'ai été faite a imagem à dele, son image, eu sou je novamente suis encore une a fois imagem de à Deus l'image de Dieu e a semelhança de et à Deus. ressemblance de Amém? Dieu. Nós vamos falar sobre o que é ser imagem e semelhança na próxima On quinta. va parler qu'est-ce que ça veut dire être image et ressemblance de Dieu dans le jeudi prochain. Eu quero desenvolver um raciocínio com você Je veux développer cette pensée avec toi até que nós possamos compreender jusqu'à ce que nous puissions plenamente d'une façon pleine a obra da redenção. l'œuvre de la rédemption. Diga assim, eu vou conhecer Dis avec moi, je veux connaître plenamente Je vais connaître d'une façon totale a obra da redenção. l'œuvre de la rédemption. Amém. Amen. Então, Amém. queridos, eu e você, Donc, bien-aimés, toi et moi, hoje, aujourd'hui, já temos em nós, nous avons déjà en nous, novamente, encore une fois, os traços do nosso le Pai. trait de nos pères. Nós somos justos, Nous sommes justes, santos, nous sommes saints, nós somos bons, nous sommes bons. nós somos amados mansos. Alléluia. Você só precisa Tu as besoin se revestir seulement, desse entendimento. tu as besoin seulement de tes capacités avec ces pensées-là. E a cada Et dia à chaque jour, você vai se ver tu vas te voir como você é comme tu es de fato en vérité, por dentro. pas à l'intérieur. E você vai ver Et tu vas voir que quando Deus olha para você quand hoje, Dieu te regarde aujourd'hui em Cristo en Jesus, Christ, Ele vê você il te voit como Ele via comme il voyait Adão Adam antes do pecado avant le péché. e ainda muito melhor. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus! Amém. Você aprendeu alguma coisa As-tu hoje? appris quelque chose aujourd'hui? Eu sei que a minha vontade é falar muito mais J'ai l'envie de continuer à parler e me aprofundar nessas coisas. et d'aller encore plus profond dans ces choses-là. Porque eu sei que o entendimento, Parce que je sais que la compréhension, os fundamentos, que la fondation, quando são explicados, que les fondations quand sont expliquées é mais fácil sont plus faciles, você absorver c'est plus facile. do que simplesmente se ele fosse proclamado. C'est plus facile d'aller au profond de ces vérités-là pour les comprendre. C'est plus facile d'apprendre comme ça que simplement écouter les choses comme elles sont écrites. Se eu simplesmente dissesse, você é uma nova criatura, Si je dis seulement tu es une nouvelle créature, você já pode se alegrar. tu peux être content. Mas se avec você ça. puder compreender, Mais si tu peux comprendre, porque parce verdadeiramente qu'en vérité, você pode crer tu peux que croire você é uma nova criatura que tu es une nouvelle e créature. como Deus fez isso possível, vai ser muito mais fácil Et de la même para façon, você tomar posse dessas verdades. une fois que Dieu a fait ça possible, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'accueillir ces vérités-là. Então aguardem a cena dos próximos capítulos. Donc on va attendre les prochains chapitres. Amém? Eu não posso avançar mais por causa do horário. Je dois finir Já são à cause 15 para as 9. parce que Amém. c'est déjà 10h moins E 15. nós começamos 7h30. E eu na começa Meu Deus, a nuvem de glória nos sustentou. Moi, je vais gloire ici. Amen. Eu creio que quinta-feira que vem
Je crois que jeudi prochain, Nós vamos ser ainda mais dinâmicos on va être encore plus dynamique e muito mais revelação et on va avoir beaucoup plus de révélations vai ser dada para você. qui va être partagée avec vous. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigada. Amen. Amém.